Boa noite, pessoal! Boa noite! Então, obrigada por virem. Estamos começando a nossa aula aberta de tarot terapêutico. Eu sou a Samara Cristina Rocha. Sou Laércio José do Amaral. E nós estamos aqui para conversar essa noite, tirar algumas dúvidas de vocês. Então, tragam questões, tragam dúvidas. Vai ser uma alegria a gente compartilhar, né, esses anos de experiência com vocês. A gente está aqui fazendo a parceria com o Pulsão já há um bom tempo, né? Então, nós estamos indo para a nossa 7ª turma de formação de tarólogos daqui a pouquinho. A gente veio aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o tarot terapêutico, falar um pouquinho do curso, conversar com vocês. A ideia é que seja um bate-papo informal, vocês vão perguntando, a gente vai comunicando. Uhum. E quando a gente sentir assim que tem algum delay, daí a gente traz material. A gente fala dessa paixão, né, que a gente tem, não só os estudos em si do tarô enquanto um instrumento de autoconhecimento, né? Então como a gente diz, esse livro aberto de folhas soltas de autoconhecimento, cada vez que a gente tira as cartas, elas saem aparentemente aleatoriamente, por isso que as folhas são soltas, e aí a gente vai conversando, vamos trocando algumas ideias, vamos trazendo algumas informações. Esse é um instrumento muito antigo, não temos historicamente uma data exata de início do tarô, né? Ele começa na Europa, mas muitos reclamam a origem do tarô, reclamam sendo a sua origem, né? Então a gente vai ver pessoas falando que a origem é chinesa, indiana, egípcia, mas na verdade, historicamente, a gente não tem nenhuma evidência de quando ele foi construído. A gente sabe sim que houve uma evolução do tarô com o passar dos anos, né? Com o passar dos séculos, mas pelo menos desde 1400 a gente tem registros na Europa do que vem a ser hoje o tarô de Marsella, né? Então, assim, vamos ter vários registros históricos e a partir disso, né, especialmente no século passado, a gente vai ter várias versões diferentes do tarô. Bom, então, colocando aqui, começa com o tarô de Marsella, né? E no século passado a gente tem a Golden Dawn. Dentro da Golden Dawn, o Waite desenvolve seu tarô, colocando figuras para os arcanos menores. E a partir de então, a partir do Waite, vários artistas fizeram novos tarôs, novos decks, né? Inclusive, depois do Waite, a gente tem o tarô de Crowley, que é contemporâneo, com várias modificações que o Crowley achou importante colocar. E a gente tem especialmente aí 2 linhas de tarô, né? A partir disso, os que seguem o tarô de Marsella e depois os que seguem as ideias do Waite, ou inclusive que mesclam elas. Então vamos comentar aqui um pouquinho, né, disso que Samara falou a respeito das figuras que aparecem nos arcanos menores quando o Waite constitui o seu tarô, porque em Marsella as figuras elas são fixas, no sentido de que elas vão trazer os números. Então vamos pegar aí para... O meu tarô de Marsella tá ali. Só comentando ali, a Milene perguntou se vai ficar salva essa live. Vai, a gente vai deixar salva aqui no Instagram do Pulsão, vai ficar no IGTV, e também vai ficar salvo no YouTube do Pulsão. Mais tarde a gente vai colocar também no nosso YouTube, no YouTube da Arte Alquímica, né? A gente já tem algum material falando de tarô no nosso, né, dentro do site do Pulsão, do YouTube do Pulsão, e também tem material semanal que a gente está fazendo, que está entrando no Instagram da Arte Alquímica e no YouTube da Arte Alquímica. Laércio está trazendo aqui o tarô de Marsella para mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala em arcanos menores, a gente vai falar dos 4 naipes: espadas, paus, ouros e copas. E daí no tarô de Marsella, eles vão aparecer assim, esse é o Ás de espadas, por exemplo. Então vai aparecer apenas uma espada.
no 2, essa figura. Então essas representações aqui, dessas linhas torta, uma e outra, seriam duas espadas. Parecem cimitarras, né? Aquelas espadas curvas. O 3, 4, 5 e assim por diante, né? Em todos os naipes. Quando entra o Waite, quando o Waite cria o tarô, ele vai começar a colocar paisagens, situações nos arcanos menores. Então isso vai fazer uma baita diferença na própria história do tarô. E o tarô é sempre composto de 22 arcanos maiores, mais 56 cartas de arcanos menores. Quando a gente tem decks que não tem essa composição, a gente não chama de tarô. Inclusive tem aí uma confusão, vamos colocar assim, que as pessoas falam, o tarô cigano, né? É o oráculo ou baralho cigano, porque o tarô é sempre essa composição, enquanto que o baralho ou oráculo cigano, ele é composto de números diferentes de cartas. A gente vai ter o Sibila, que é 56 cartas, ou a gente vai ter o baralho tradicional, Petit Lenormand, com 76 ou 78. Agora eu precisaria confirmar, mas são 36 ou 38 cartas, o baralho cigano. Então tem essa diferença também, né? E a gente vai encontrar alguns tarôs, colocados como tarô, que às vezes tem uma ou duas cartas a mais, como por exemplo, é o tarô Zen Osho, que ele coloca uma carta adicional nos arcanos maiores, ele coloca uma carta chamada O Mestre, que aparece a figura do Osho também nele. Então a gente pode dizer assim, que o tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô, porque a estrutura do tarô ela é fixa pelos números de cartas. E há uma razão bastante interessante por que o tarô tem essa especificidade. Ele é constituído dentro dos estudos esotéricos daquilo que a gente pode chamar de geometria sagrada. Então é como se ele fosse um oráculo muitíssimo potencializado. Então a diferença dele é porque essa estrutura ela constitui a formação do psiquismo humano. Então ele tem uma matemática que institui a designação de todos os arcanos. Essa é a diferença, né? Então ele é um oráculo, mas nem todo oráculo está dentro da estrutura do tarô. Isso. Tem uma questão bem interessante ali. Meu Deus, vamos ver se eu consigo voltar. Aqui, pessoal, devo me apegar ao significado específico de cada carta? Leio o tarô e tenho conhecimento, mas sempre a intuição de ver as cartas... tira um significado na hora. Uso o tarô do Waite. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Significado específico da carta. Porque assim, cada arcano ele tem uma interpretação clássica. Dentro da interpretação clássica vão aparecer 3 níveis, que é o grosseiro, que é a interpretação daquilo que classicamente a maioria dos autores nos trazem, e aí depois tem a interpretação sutil, e depois tem a interpretação secreta. Então a nossa intuição ela vai entrar ali no campo do sutil. Mas é através do desenvolvimento de determinados padrões das nossas próprias intuições, e aí há um treinamento para isso. Aqui que há uma grande diferença assim, em a gente tirar o tarô espontaneamente pela intuição e depois compreender como é que é constituída as diferentes formas da nossa própria intuição individual. Então esse é digamos assim, o pulo do gato. É o que faz a diferença entre os grandes tarólogos, enfim, né? As grandes mestras do tarô, os grandes mestres do tarô. Então, há uma forma de treinamento da nossa própria intuição. Porque a intuição nossa espontânea, ela tem alguns riscos, digamos assim, né? Que a gente às vezes fica naquela dúvida, será que é a intuição mesmo? Ou é a minha mente racional que está colocando? Né? Então, no desenvolvimento... do treinamento para o tarô, então tem formas de nós irmos, digamos assim, calibrando o espectro intuitivo da nossa própria mente. Além do que, quando a gente acessa a intuição, naturalmente, não normalmente sempre, na verdade,
a nossa intuição vai passar pelos nossos filtros kármicos, né? Então, sem ter um conhecimento profundo, teórico, muitas vezes essa intuição passa pelo filtro kármico e a gente acaba contaminada pelo filtro kármico. E a gente acaba respondendo de acordo com o nosso filtro kármico. Então, é muito comum a gente ver tarólogos, né, e tarólogas que não têm um treinamento profundo sobre o tarô, fazendo uma contratransferência neurótica das suas próprias questões para o consulente, por exemplo. Essa terminologia, inclusive, a contratransferência neurótica, ela vem dos estudos da psique humana pela ciência da psicologia. Então, é quando a gente tem um conteúdo tão forte que é estimulado pelo conteúdo do outro e a gente se identifica inconscientemente. Aí a nossa intuição ela é tomada por aquela percepção e a gente coloca a nossa intuição, mas passando pelo nosso filtro kármico. Então vai dar um delay na interpretação, vai dar uma diferença. Por isso que às vezes a gente vai ver assim algumas interpretações, mesmo intuitivas, que elas fogem da constituição do arcano. Mas é essencial, né, a gente ter a questão da intuição, até porque... Fundamental. Realmente um dos fundamentos. Porque a gente vai ler a paisagem do tarô. Numa leitura para um consulente, a gente vai olhar não individualmente os significados, né? Mas a gente tem, então, uma constituição de uma paisagem, ou seja, a combinação de todas essas cartas vai formar, né, as instruções ou as orientações que a gente precisa passar para o consulente. Consegue voltar ou até ali? Para a gente mesmo. Né, se a gente está lendo para a gente. Bom, espero ter conseguido colocar um panorama aqui sobre essa questão, né? Então, por isso que são realmente anos de estudo, né? E é interessante a gente ver várias visões de vários autores, realmente é um estudo para a vida inteira, assim. Eu leio tarô desde os 18 anos, estudo desde os 18, vou fazer 46 esse ano, então tem um trecho aí, né, já percorrido. E sempre estou aprendendo com o tarô. A cada curso que a gente promove, a cada leitura, porque a intuição perpassa, né, o tarô. Vai sendo aperfeiçoada, vão acontecendo alguns desdobramentos desses 3 níveis que a gente comentou, né, o grosseiro, o sutil e o secreto. Uhum. E aí a gente, quando dá o curso, procura, né, colocar todos os caminhos das pedras, todos os pulos do gato, para que vocês possam avançar muito mais rápido. Não precisar passar por tanto tempo. Né? Para que vocês possam realmente avançar bastante aí nessa questão. Mas então, como eu comentei, é isso. Quando a gente coloca as cartas do tarô, a gente tem uma visão completa, né? Então, assim, tirar uma carta por dia eu acho super interessante. Eu tiro também. Né? Mas muitas vezes eu tiro mais do que uma carta por dia, eu faço um jogo por dia. Então a gente tem, sabe, mais informação para a nossa intuição trabalhar, para a gente perceber quais são as energias que estão atuando nesse momento, né? Então, sabe, não faço nem tarô semanal, para mim é tarô diário mesmo, eu uso ele para muitas situações da minha vida. Como toda ferramenta, como todo instrumento, como toda arte, é esta dedicação, essa artesania, essa questão artesanal mesmo de estar mexendo com um instrumento, é que vai pouco a pouco nos levando à maestria, né? Abrindo os campos de percepção e muitas vezes também remodelando pensamentos, né? Então, às vezes, a gente vai também vendo as interpretações clássicas e a gente vai descobrindo outras nuances do próprio arcano. Até porque existe um tipo de... Jung chama de remitologização, que é uma coisa assim, existe o arcano, né, que na psicologia junguiana a gente vai chamar de arquétipo. A mente humana ela não tem acesso ao arquétipo. Nós só temos acesso a uma manifestação do arquétipo através das imagens arquetípicas. E as imagens arquetípicas, elas também vão sendo remodeladas à medida que a mente humana evolui, se desenvolve. Não só individual, mas também coletivamente. Então a gente vai vendo assim pequenas nuances de desdobramentos dos próprios arcanos. Isso é uma coisa muitíssimo interessante.
E falando nisso, acho que vale a pena a gente pontuar a diferença entre tarô terapêutico e o tarô adivinhatório, né? É uma pergunta que sempre surge pra gente. Qual é a diferença entre tarô terapêutico e tarô adivinhatório? O tarô adivinhatório, a gente parte do pressuposto de olhar o futuro, né? Uma adivinhação do futuro. E mesmo que a gente tenha evidência, porque algumas pessoas têm, né? Muitas pessoas têm evidência, conseguem realmente ver o futuro, o que acontece quando a gente faz as visões e previsões de futuro, por mais acertadas que sejam, a gente acaba amarrando a pessoa no seu próprio karma. Por quê? Destino existe? Existe o destino. Mas o destino, ele é programado pelos condicionamentos kármicos que a gente tem. Ou seja, pelo país que a gente nasceu, né? Pela forma com que nós fomos educados, a gente vai sendo condicionado por vários fatores. E aí você fala o futuro, a pessoa fica esperando aquele futuro, ou fica com medo daquele futuro, né? E aquilo de alguma forma atua no nosso psiquismo de formas com que isso fique preso na nossa mente. Em corpo, mente e energia. No budismo, nós chamamos isso de marcas mentais, ou samskaras. Então nós temos uma destinação que vem por conta dos nossos karmas. Qual é a ideia do tarô? Quando a gente fala tarô terapêutico, a gente está falando de uma titulação contemporânea para a base do tarô. Por que o tarô surge? O tarô não surge para a adivinhação. O tarô não surge para prever o futuro. O tarô surge como um livro profundo de autoconhecimento. Então, tanto que a gente vai encontrar alguns autores, né, como Jodorowsky, que é um dos grandes mestres vivos do tarô, dizendo que ele é meio duro, né? Ele diz que prever o futuro é uma enganação. Só que comumente nós temos... Ele é até mais duro, ele fala que é charlatanismo. É, charlatanismo, inclusive. Essas são as palavras do Jodorowsky, não as minhas. O que acontece é que popularmente, né, por conta do uso mais popular do tarô, né, e por conta dessa nossa ânsia de resolvermos a nossa vida prevendo o futuro, né, nessa fantasia, a gente busca o caminho fácil. Mas, como comentou Samara, né, mesmo que a gente, e claro, né, o tarô ele vai dar indicações, né, de possibilidades, né, direções. Agora, as direções é para que a gente possa resolvê-las no presente. E normalmente exige um esforço, vai exigir um esforço de mudança de conduta, de hábito, de pensamento, de sentimento. Por isso, a grande magia do tarô é ele ser esse grande instrumento de autoconhecimento. Porque quando a gente dar a dica de que vai acontecer dessa maneira, nós estamos fixando a pessoa já na marca mental que ela tem. Então ela vai reproduzir, ela simplesmente vai continuar naquela marca mental. E ela vai sim reproduzir daquela maneira. Nesse sentido, a gente vai ver também alguns autores dizendo que isto é karma negativo para aquele que lê e para aquele que recebe. Que a gente também vai receber, né, os frutos das nossas ações enquanto tarólogos. Então, não existe isenção na nossa leitura. A gente está impactando a vida das pessoas, né? Um caso que eu sempre conto em aula, né? Uma vez uma pessoa veio numa consulta e tinha uma questão de que ela precisava escolher quais empresas do conglomerado que ela dirigia ela deveria manter abertas e quais ela deveria fechar. Então, vejam aí, né, a extensão do karma, porque seriam centenas de pessoas afetadas. A gente não sabe o número, porque um funcionário demitido, isso reverbera numa família toda, né? Isso é muita... A gente não... fornecedores, enfim, né? E de alguma forma eu estaria com o meu karma envolvido nessa situação. Então, por isso, a super responsabilidade de quem também está fazendo a leitura de tarô. A gente precisa também pensar nas consequências que isso gera pra gente, porque a gente não está isento das questões.
Quando a gente está abrindo o tarô, a gente abre o que eu chamo de campo mântico com o nosso consulente. A gente interage com esse sistema, né, seja o sistema familiar, a mandala, né, de relações desse consulente. E a gente, em algum momento, começa a fazer parte disso. Especialmente quando a gente começa a dar indicações, né, para a pessoa que vem nos pedir aconselhamento, que vem pedir um direcionamento. Então, realmente é importante a gente olhar para a questão da nossa responsabilidade. Isso a gente, assim, mergulha durante um módulo todo de tarô falando sobre as consequências, né, das leituras e como a gente faz para se proteger. Realmente é um assunto bem profundo que merece ser olhado com muita atenção, porque a gente já viu, inclusive, tarólogos experientes que vieram fazer o curso com a gente e a gente ouviu histórias bem sérias de como a leitura de tarô afetava negativamente a vida do tarólogo. A gente realmente tem uma questão de envolvimento energético, né? Não é simplesmente olhar as figurinhas e... Não, a gente está envolvendo energia, a gente está se envolvendo com questões muito profundas do consulente, inclusive do seu entorno aí. Hoje a gente vive essa possibilidade extraordinária de entrar em contato com N instrumentos, né? A gente tem internet, a gente tem cursos, né? Enfim. Então tem uma popularização também desse conhecimento, que é um conhecimento muito profundo. Então a atenção é exatamente esse nível de responsabilidade. Então a gente, comumente, a gente repete aquela máxima, né? Que é respeito ao mistério. A condição arcana, os arcanos, eles são maiores do que a nossa consciência individual. Mesmo depois que a gente vai embora, os arcanos permanecerão. Os arquétipos, eles estão numa instância extraordinariamente elevada da constituição, seja do aspecto sutil, seja o aspecto da matéria, seja do aspecto do pensamento e seja do aspecto da evolução da consciência humana. Então nós não temos acesso diretamente a ele. Nós criamos linguagens, por isso que a gente comenta assim, a linguagem dos sonhos, ela é similar à linguagem arquetípica. Então nós, aprendendo o tarô, nós estamos aprendendo uma linguagem de contato com essas forças, com essas energias. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, se entrou mais alguma pergunta. Quantos amigos queridos entraram? Sim, tem pergunta aqui, Afonso. Isso, cada um tem uma interpretação clássica, mas muitas vezes não me apego ao significado e vou direto na intuição. Sim. Sim, é exatamente isso, né? Daí a gente gostaria de reforçar. A nossa intuição, ela não é tão precisa quanto a gente imagina. Até mesmo porque ela tem esses 3 desdobramentos mínimos. Então aquela intuição que a gente tem, ela está no âmbito do grosseiro. Quando a gente afina, ela vai para o âmbito do sutil. Que é quando, por exemplo, quando a gente tem a capacidade de constituir um tarô novo. Agora já é o campo do sutil. Não é mais aquela intuição que está junto do nosso psiquismo individual. Até mesmo porque o tarô, enquanto livro de autoconhecimento, ele vai nos mostrando que o nosso psiquismo não é tão individual quanto nós imaginamos. Por isso que hoje a gente fala tanto em rede, por isso que a gente fala tanto em sincronicidade, né? Que é um termo, inclusive, que vem da literatura junguiana. E depois, mais à frente, quando a gente pega o ritmo de instrumentalizar a intuição, a gente vai chegar no nível secreto. E daí já é daí já é uma outra fase do joguinho. Mas claro, quando a gente ensina sobre tarot terapêutico, né, e o Lércio tem uma super experiência, mais de 30 anos de psicologia, isso? Não tanto, 30. 30? Então, são só 30 anos trabalhando como psicólogo, né? A gente tem uma bagagem realmente bem bacana juntos, né, dando esse curso. E a questão aqui do tarô adivinhatório, eu ia citar, né? A gente, apesar de a gente explicar o tarô terapêutico, eu sempre trago uns pitacos do tarô adivinhatório, porque eu acho importante para nós, enquanto tarólogos em formação,
sabermos o funcionamento do adivinhatório também. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas tu vais falar só, né? Só, tipo, o tarô terapêutico é o maior, né? É onde a gente vai ter o maior nível de profundidade, mas a gente também fala, tem uma personagem que entra na história para nos ajudar com as questões do tarô adivinhatório, que inclusive vai ter uma live com a personagem essa sexta-feira que fala sobre isso também. O Afonso que tinha comentado, ele diz, exato, eu tento ler a combinação total para ter um significado. Perfeito. É isso? É exatamente isso. Show, Afonso, né? É isso aí. Alguém comentou sobre a flexibilidade do tarô, eu queria comentar também esse comentário sobre o comentário, né, sobre a flexibilidade do tarô. O tarô também tem uma questão de ser uma super ferramenta que se combina a muitas terapias, né? Eu adoro fazer casamento do tarô com outras terapias, funciona muito bem, né? Então, às vezes, alguma terapia, por exemplo, a psicoterapia, às vezes chega a um ponto, Laércio pode falar até melhor do que eu sobre isso, em que acontece um certo travamento na história, né? na questão. Então, o tarô ele ajuda a gente a alavancar, né, para que a gente possa avançar ainda mais, por exemplo, na psicoterapia. Eu uso muito tarô combinado com florais. Eu tenho, assim, sou até exagerada aqui, o pessoal brinca que eu sou a louca dos florais, porque eu tenho 4 sistemas completos para manipulação aqui. Trabalho com Bach, Saint Germain, Amazônia e Jardim da Alquimia. E eu adoro fazer essa combinação, a leitura do tarô e depois, na sequência, a indicação da terapia floral. Funciona muito bem. E a gente tem outros alunos que fizeram outras combinações. Né? Até com a acupuntura. Com a acupuntura, foi o Ronei que fez, né? A gente já viu com a Ayurveda, a Luciana fez com a Ayurveda, ficou bem interessante. A Peruso, a Dirce. Usa o tarô junto com massagem, um trabalho bem interessante também. Muito. Quando a gente fala dessa coisa da intuição, né, e esses desdobramentos da intuição, ela entra nesses casamentos das diferentes manifestações terapêuticas. Muito bonito, muito bonito. Os trabalhos lindos. Uma aluna minha, a Vilza, nossa, né? Eu e a Vilza tivemos um encontro muito potente enquanto terapeutas, e a Vilza trabalha com constelação familiar. E juntas, durante um ano, nós desenvolvemos constelação familiar com tarô, onde a gente monta com as cartas, eu fiz cartas gigantes de tarô que a gente coloca em volta do campo de constelação familiar. Uma mandala. E dentro dessa mandala se desenvolve a constelação familiar em grupo, né? E a gente usa o tarô para abrir questões do inconsciente e facilitar o trabalho junto com a constelação familiar, assim. Foi, sabe, uma combinação que deu muito certo, tem uma potência enorme. Alguém mais? Opa! Nossa, tem bastante pergunta. Ai. Opa! Nossa, não tô conseguindo passar. Estranho. Será que dedinho aqui, acho que... Mas ali já tem uma pergunta, depois a gente pode até voltar. Voltamos. Como driblar a necessidade de ser certeiro ao tirar para alguém? Me sinto inseguro quando percebo que não estou em ressonância com o outro. Só o treinamento. Mas essa tua questão é muitíssimo importante. Porque a gente, todos nós temos um ego, né? O ego, tudo bem, né? A gente está vivendo até um momento que a gente diz assim, a gente tem que se libertar do ego e tal. Mas a gente só pode se libertar do ego depois que tiver um ego muito seguro, porque o ego é o grande instrumento da consciência para a gente poder penetrar nos diferentes âmbitos do nosso próprio psiquismo, né? Mas o ego tem esses receios, né? Porque o ego quer ser certeiro sempre, né? Então a gente não tem muita saída senão o próprio treinamento. E a intimidade com os arcanos também, sabe? É uma questão treinar, de intimidade mesmo, né? E de se abrir para eles. Porque são energias espirituais de fato, né? A gente percebe aqui, eu faço toda semana um meditando com o tarô.
É incrível, durante a semana acontecem coisas muito impressionantes comigo e, assim, claramente influenciados pelo arcano que eu estou trabalhando. Então tem a questão da intimidade com o arcano, que a gente vai desenvolvendo tanto pela abertura, né? No caso de iniciação, a gente, como casal, pode dar iniciação em tarô, porque precisa um homem e uma mulher para dar uma iniciação. Segundo Alejandro Jodorowsky, né? Que é um nosso... Outros autores também comentam sobre isso, né? Sobre a coisa das polaridades. Né? Então, assim, a gente faz as iniciações e a gente abre os portais, portal a portal, de cada arcano, e as pessoas sentem ele em corpo, mente e energia, nesses aspectos grosseiro, sutil e secreto. E aí, à medida que a gente vai se apropriando deles, sentindo a vibração de cada um, essa insegurança sobre o certeiro já diminui muito. Até que realmente a gente já não tem mais a dúvida, sabe? Já não passa mais por nós essa questão de ser certeiro ou não, porque a gente está em contato com as energias espirituais dos arcanos. Até porque daí nós estamos abertos a também sermos conduzidos pela própria energia do arcano. Por isso que as iniciações, elas são fundamentais, né? E é muito curioso porque nós não sabíamos disso no primeiro curso que a gente montou. Quando a gente quer contar a história? Pode contar, tá ótimo. Quando a gente fez a iniciação, a primeira iniciação, né? E foi super bonito, foi super lindo, assim. As pessoas ficaram bastante tocadas, né? No outro dia, exatamente no outro dia, a gente recebe uma mensagem, né? Entra na nossa timeline, creio, que a gente acompanha o Jodorowsky, né? E ele relata isso, que as iniciações devem ser feitas por um homem e uma mulher por conta da polaridade. Né? E a gente, sem saber, né? Porque fui eu que recebi na minha timeline, foi pelo Facebook que eu vi, a gente deu curso o final de semana todo, né? Como a gente costuma fazer, das 9 da manhã até as 18 horas. E a gente não entra em rede social durante esse período. E quando eu entrei, no dia seguinte, o dia da iniciação era o dia do aniversário do Jodorowsky. Aí caíram os butiás do bolso, a gente chorou. Foi super emocionante saber que a gente estava no caminho certo. Mas isso é muito legal porque esse aspecto sutil da nossa mente, ele vai sendo validado por essas coincidências significativas, que a gente vai chamar de sincronicidade, né? Mas a sincronicidade, ela é um estado da mente. Então, se a gente, por exemplo, os lamas do budismo tibetano, principalmente dos budismos que têm a conotação tântrica, secreta, né, eles falam que o mundo real é mágico. O mundo real é o mundo da sincronicidade. Como os nossos sentidos, eles operam muito na realidade concreta, então quando a gente vê uma sincronicidade, a gente fica super feliz. Mas é porque a gente ainda não está nesse estado de consciência coletiva em que a sincronicidade é a tônica total do nosso dia a dia, não é? Mas, por outro lado, ao mexermos com o tarô, à medida que a gente vai se aprofundando no tarô, no estudo, utilizando o instrumento, cada vez mais as sincronicidades vão acontecendo e às vezes diariamente. Então é como se fosse os próprios arcanos nos mostrando assim, esta é a indicação, vejam, isso é real, isso não é uma viagem, isso está além da tua intuição individual. Então isso é muito bonito da gente ver. Voltando um pouco, né, aquilo que a gente comentou lá no início, né, é porque o tarô, né, o oráculo tarô, ele está constituído com um número X de cartas, com um número X de arcanos, com determinadas divisões, né, e que constituem um prisma, né? Esse prisma está instituído toda o psiquismo humano. Então, esse é o grande valor do tarô.
vocês poderiam falar um pouquinho sobre o curso, quanto tempo e duração? Então, Afonso, a gente vai fazer um curso de introdução ao tarô, que vai ser um sábado, né? A gente vai colocar com opção presencial e ao vivo ele, desta vez. Vai ser agora em agosto. Deixa eu te falar aqui o dia. Curso de introdução ao tarô, dia 21 de agosto. Vai ser um sábado, das 10 da manhã às 18 horas. E que oferece uma visão geral do tarô, esse prisma todo, a gente, para quem deseja, né, não conhece o tarô, ou quem quer assim, uma visão geral sobre o tarô, esse é um curso bem interessante. E depois a gente tem o curso de formação propriamente dita. Aí o curso de formação são 3 meses, né? Aliás, curso de formação em arcanos maiores são 3 meses. Né? Esses 3 meses a gente vai ter um final de semana por mês, então a gente vai ter o módulo 1 acontecendo 18 e 19 de setembro, módulo 2, 9 e 10 de outubro, e módulo 3, dia 13 e 14 de novembro, das 10 às 18 horas, sábado e domingo. Né? Vão ser 2 dias super intensos aí. Aqui a gente já vai fazer presencial e online. E online, sim. A gente vai ter essas 2 opções, porque a gente daí leva o computador pro curso também, né? Lá pro Pulsão. Pro Pulsão para quem queira estar online, né? Enfim. E a gente sempre grava também os áudios das aulas, né? Para o pessoal poder escutar novamente depois, né? Todas as aulas são gravadas para que os alunos possam depois ter acesso de novo. Isso, na questão do áudio. Tem a apostila, a gente faz uma apostila que também é online. Como? Não, a nossa apostila não é impressa, sabe? Me fugiu a palavra aqui, né? O arquivo digital, a gente tem a apostila digital, essa que era a palavra que eu estava buscando. Então, que depois o aluno imprime, né? São 3 apostilas no módulo 1, 2 e 3 dos arcanos maiores. E para quem quer aprofundar ainda mais um tarô, depois a gente tem mais um outro curso com outros 3 módulos só para falar dos arcanos menores. Porque justamente, né, a gente vai, no primeiro módulo, no curso de arcanos maiores, a gente traz todas essas questões de como se preparar para as leituras, quais são as proteções necessárias, como escolher o seu deck, né? Um curso, o primeiro módulo é bem completo nesse sentido de preparar a pessoa para os atendimentos, isso já é lá no módulo 1, a gente não deixa para o final, não, a gente já traz tudo no comecinho, sabe? A questão dos atendimentos. Trabalhamos com 5 decks, né? Isso. Comenta dos decks? Posso comentar. Então a gente trabalha com 5 decks, porque eles são os principais, né? Que é o tarô de Marseille, o tarô de Waite, o tarô mitológico, o tarô Zen do Osho e o tarô de Crowley. E o tarô de Crowley, né? Eles são a base, digamos assim, né? Os clássicos fundamentais, todos eles são fundamentais, né? E a gente ainda faz a correlação entre os decks, entre os baralhos, as aproximações e as diferenças. Isso, e daí eu também tenho uma coleção, sou apaixonada por decks de tarô, tenho muitos decks. O Laércio dá risada porque sempre tá chegando deck aqui em casa, né? Mas a gente também expõe, a gente comenta, faz comentários sobre alguns outros que a gente acha que são bacanas. Então, sempre assim, nos cursos eu levo vários decks, porque a gente entende que também tem essas... Às vezes, para uma determinada situação, um deck é mais interessante que o outro, e o tarô tem que falar com o tarólogo, né? Então, a gente tem que ter essa conexão também, essa sintonia com as imagens arquetípicas que a gente vai usar. Por isso, a gente tem esses 5 básicos, mas esses 5 básicos fazem com que os alunos possam escolher, inclusive, decks diferentes, além desses 5, né? Eles vão dar uma visão geral para que as pessoas possam, sabe, realmente passear nessa seara, que são milhares de decks diferentes hoje em dia. Milhares. Eu estou passando aqui, se ficou alguma pergunta lá para cima que a gente passou inadvertidamente,
por gentileza, vocês perguntem de novo. O tarô ajuda muito também na visualização das questões, né? Gostamos de imagem. Sim, sim. A mente humana, ela se movimenta por imagens. Por isso que a Samara tinha comentado, né? Por exemplo, em consultório, né? Eu sou psicólogo clínico de orientação junguiana e transpessoal. Então, a Samara tinha comentado, às vezes na própria clínica tem aquele momento da terapia que dá uma certa travada, né? Então, tem vários instrumentos a serem utilizados. Eu utilizo o tarô como uma projeção do inconsciente. Então, cada carta, da mesma maneira, né, que a gente vê nos testes psicológicos projetivos, né, como o teste de Rorschach, que é super famoso, né? Então, a pessoa mostra lá um borrão para o cliente, e daí a pessoa vê aquilo que ela consegue ver, né? Alguma coisa ela consegue extrair daquelas imagens. A mesma coisa são com os arcanos do tarô. Só que qual é a diferença? É que as cartas, os arcanos, são extremamente sofisticados. Então eles vão falar não só de uma mitologia arcana geral, mas vai tocar também na mitologia pessoal do cliente, do paciente, no caso. Uhum. Perfeito. Essa questão de imagens também, por isso que temos tantos decks diferentes, né? Como vocês são maravilhosos, obrigada. Lu comentando que o nosso curso é incrível, você também é uma taróloga incrível, Lu. Obrigado, Lu. Com a gente. O Deco comenta, a estética do mitológico é linda, mas o Waite tem um carinho especial. Sim, eu gosto muito dos dois, está aqui. Inclusive, está aberto aqui, o meu querido também, o mitológico. O Laércio é o cara do mitológico e eu sou a mulher do Osho e do Crowley. Adoramos o Crowley. Eu gosto muito da imagética do Waite também, gosto muito. Sim. Onde encontra informação sobre o curso? No site do Pulsão ou no nosso site www.artealquimica.com.br e pode falar com a gente www.artealquimica.com.br Arte Alquímica, né? E pode falar com a gente em inbox também, Arte Alquímica também, @artealquímica no Instagram, né? Tem lá os nossos contatos, WhatsApp, pode entrar em contato pelo WhatsApp direto conosco, fique assim super à vontade para conversar com a gente. Então a estrutura do tarô, arcanos maiores e arcanos menores. Dentro dos arcanos menores, as 10 cartas de números e as 4 cartas da corte. Isso, e a gente sempre vai aprofundar bem mais, né? Aqui a gente tem um tempo reduzido para conversar, mas né, a gente vai ter a possibilidade de encontros mais longos com vocês, né? Então, se surgirem outras dúvidas depois, se vocês quiserem mandar inbox ou quiserem colocar nos comentários da live que vai ficar gravada, podem colocar. Estamos aqui para ajudar, vai ser sempre uma alegria, né? Conversar com vocês. Sobre novas lives, tá tendo 2 lives comigo essa semana no Arte Alquímica. Toda semana eu tenho um projeto chamado Meditando com Tarô, em que eu todas as sextas um arcano por sexta-feira, sempre às 18 horas, né? Para quem quiser assistir ao vivo. Depois fica gravado também no Instagram e no YouTube da Arte Alquímica, essas meditações. Essa semana vai ser o pendurado. E na sequência, às 20 horas, eu vou fazer uma live com uma ex-aluna nossa, que também está fazendo um trabalho muito legal, unindo o tarô com a arte-terapia, que é a Edna Miranda. Ela tem um trabalho super amoroso também enquanto palhaça, ela trabalha com palhaçaria em hospital, e a gente vai falar sobre o Arcano Zero. Eu vou trazer a minha palhaça para brincar com ela. Vai ser o tema da live é palhaçaria e tarô, e aí vocês vão conhecer inclusive a minha palhaça, que sempre entra para conversar também com os alunos e tem ajudado a gente na didática. Quando
né, surgem essas questões, especialmente sobre tarô adivinhatório, enfim, entra a Madame Divina para comentar com a gente durante as aulas. Então vai ser uma oportunidade de vocês também entrarem em contato e mandarem perguntas aí, não para Samara, mas para Madame Divina, nessa brincadeira que a gente faz. O arcano 0, que é o que inicia o tarô, aquele que inicia a jornada arquetípica, que é também a nossa alma, né? O louco. Ele também é o arcano, ele também é o arquétipo do palhaço. E por isso que ele tem uma relação assim tão próxima, né? É um estudo muito profundo, né? O estudo da palhaçaria. Já tem também o Lércio mais tempo que eu estudando a palhaçaria. Estou estudando ela há 4 anos. O Lércio, não sei. Desde... eu vou fazer as contas daqui a pouco. Tem bastante tempo que ele é palhaço, né? Também é um estudo assim muito profundo, porque justamente não é um personagem, né? Mas o palhaço, ele nos possibilita entrar em contato com a nossa alma sem máscara, o que é um desafio bem grande, né? Mas que depois que eu encontrei esse desafio, não consigo mais ficar sem ele também. Ao mesmo tempo em que é assustador, eu já não consigo mais não olhar para o meu louco, para o meu palhaço, né? Nesse desenvolvimento de desconstrução. Mais do que de construção, o palhaço é um jogo de desconstrução de tudo isso. E também fiquem à vontade para marcar uma consulta de tarô com a Samara. A Samara é a taróloga oficial da casa. Eu só uso o tarô dentro do contexto do consultório, né, dentro da psicoterapia, né? Então, essa menina é uma super taróloga. Aproveitem. Então, está bem, gente. Como falei, qualquer dúvida que ainda surja, eu sei que é um assunto super amplo. Vamos conversando. Se vocês quiserem, né, que a gente fale sobre um assunto específico dentro do tarot, tragam. Daqui a pouco eu já estou programando novas lives aí. Tem uma live já, né, se alinhavando para falarmos, eu e Mayara, só sobre o tarot de Crowley, né? Surgirão outras lives aí no caminho. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão para a gente trazer também, né, questões para a gente avançar com vocês, podem trazer, vai ser uma alegria a gente conversar com vocês novamente, então. A gente vai no próprio curso, a gente também contempla a diferença que existe entre o tarô e outras artes mânticas. Verdade. E a gente vai mostrar, claro, né? A gente mostra porque também recebemos isso dos grandes mestres e das grandes mestres de tarô. Por que o tarô, da maneira como ele é constituído, ele é tão especial e tão profundo? E como que ele é também um acelerador dos nossos processos, né? Para a gente ir realmente desmanchando os nossos karmas, para a gente ir criando esse ambiente em que a gente possa penetrar cada vez mais nas condições sincronísticas, né? Então, é um grande estudo, é um instrumento valiosíssimo. Isso, esperamos ter vocês no nosso curso, ou nos acompanhando, ou fazendo outras trocas, né? Vai ser uma alegria ter um contato maior com cada um de vocês. Então, nos despedimos por hoje, mas deixamos aberto aí a possibilidade de contato, né? Opa! Estamos dando horário. Então é isso, um super agradecimento, né, aos conhecidos, aos amigos, às amigas, às pessoas que entraram hoje pela primeira vez. Um super muito obrigado por entrarem em contato, por estarem participando juntos também. E estamos aí. Comentando sobre o curso, né? Porque a gente está saindo de um período muito complicado, que foi esse período da pandemia. Já digo que a gente já está saindo dele, graças a Deus, né? Então a gente sempre deu o curso presencial. Por conta da pandemia, a gente aprendeu a fazer o curso online, né? Adquirimos bastante experiência nesse período. Nós abrimos 2, 3 turmas de tarô durante a pandemia. Foi bem intenso esse processo
de aprendermos também e ensinarmos nesse processo online. Então a gente está super preparado, não se preocupem para fazer o online, né? E ao mesmo tempo, agora a gente voltando para os presenciais, tem limitação de alunos, então, né, todos os protocolos, né, logo assim, enfim. porque vamos ter, a gente ainda está tomando cuidados, então tem uma limitação na turma para a gente receber presencial. Com todos os cuidados, a sala do Pulsão é bem grande, bem arejada, a gente vai fazer com máscara o tempo todo, álcool gel na sala, com todos os cuidados possíveis, né? Ainda nesse período de transição, né, que a gente está vivendo agora, para voltar realmente deixando essa pandemia para trás. É isso, gente. Um super obrigada Pulsão por proporcionar esse espaço de fala, né, por proporcionar para a gente essa interação também, essa grande parceria. Obrigado ao Fred, o coordenador responsável pelo Pulsão, uma figura incrível, um amigo queridíssimo. Gratidão de novo pela abertura do espaço. Estamos juntos. Sim, e se quiserem consulta, a gente está atendendo online ainda, né? A gente está nesse período de transição e começamos já a fazer alguns atendimentos presenciais lá no Pulsão também. Obrigada, então, e até a próxima, Grande beijo, gente. Obrigada. Fiquem bem, até. Gratidão.